Hoje, o 8º episódio do Propósito em Pauta. E hoje, nossa conversa é com uma mulher que tem uma história marcante e um impacto social gigantesco em Sinop. Dirce Antonioli é pioneira e há anos dedica sua vida e ação social, sendo presidente da APAI. Além disso, ela construiu uma família linda em Sinop, passando por todos os desafios de uma cidade que não tinha quase nada. Acompanhou o crescimento de Sinop e tem muito a compartilhar sobre a sua história de maternidade e propósito. Seja muito bem-vinda, Dona Dirce. Dona Dirce, me conta um pouquinho sobre a senhora. Obrigada pelo convite, Emiliana. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma parceria de longos anos. Bem, nós chegamos em Sinop em 1981, precisamente no dia 8 de julho. Estamos aqui há quase 44 anos. A cidade tinha aproximadamente 7.000 habitantes e hoje ela mantém o crescimento desde aquela época absurdo, né? Se desenvolve em todos os setores e é um grande potencial. Quem chega aqui se estabelece e bola para frente, né? Eu imagino que vocês tiveram muitos desafios, né? Todo começo é difícil, independente do lugar onde você mora e da situação. Quando chegamos aqui, não tinha asfalto, faltava energia de manhã, de tarde e de noite. Uma situação assim desafiadora, mas que graças a Deus tudo sempre deu muito certo. E aqui nos estabilizamos, tivemos grandes conquistas. E estamos felizes aqui, principalmente por fazer parte dessa história, que ela é sempre muito bonita quando você abraça a causa, quando você vive o momento da cidade, quando você se envolve com o crescimento, enfim. Tudo muito bom. Faria tudo de novo. Ai, que bom, porque para quem mora em Sinop hoje, é de grande valia tudo o que vocês fizeram, né? A senhora é esposa do seu Valdemar Antonioli, mãe de 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e tem netos já, né? Tem família super constituída, os filhos já tomando conta dos negócios, né? Que a gente estava conversando quase agora. Você e o seu Valdemar, muito importante para o crescimento de Sinop, para o desenvolvimento da cidade. São muito ativos as empresas de vocês e tudo ativo na sociedade, né, na renda de Sinop, contribui com tudo. Além de tudo, a senhora tem uma parte muito importante, que é a parte da ação social, que eu vejo assim que é muito, a senhora faz isso com muito prazer. Mas hoje nós vamos começar, que eu quero que a senhora conta, porque hoje as pessoas conhecem Sinop do jeito que ela é. Ninguém imagina do que foi, né, como era Sinop antigamente, as dificuldades que a gente tinha. Eu sei um pouco, a gente tinha não, que vocês tinham, porque eu cheguei aqui e a cidade já era mais estruturada, mas as pessoas não têm ideia de como foi e quão rápido o crescimento de Sinop, né? Vocês vieram de onde, Dona Dirce? Bom, a minha família é do Rio Grande do Sul. Eu sou filha de agricultor e meu pai era além de agricultor, ele era motorista de caminhão. Somos uma família de 12 irmãos, 8 professoras, 3 médicos e um dentista. E do Rio Grande do Sul nós mudamos para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Moramos 2 anos e meio em Pedro Juan e em 81 nos transferimos aqui para Sinop. No Rio Grande, a Cíntia nasceu no Rio Grande do Sul. O Giovanni, nós já morávamos em Ponta Porã, mas ele acabou nascendo no Sul, por força das circunstâncias do momento. E aqui nós tivemos o Juliano. Eu fui professora no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, trabalhei na Escola News aqui em Sinop também. E aí, depois eu me dediquei mais assim, quando o Juliano nasceu, fiquei mais em casa, cuidando dos 3. E quando ele tinha uma certa idade, voltei para a escola. Aí passei a ser funcionária pública no município de Sinop. Trabalhei em creche, fui coordenadora das creches, trabalhei na Secretaria de Assistência Social, trabalhei com o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Trabalhei no CREAS com jovens vítimas de abuso.
mulheres vítimas de violência doméstica. Enfim, foi um trabalho extremamente gratificante. Trabalhei no Clube dos Idosos também. E sempre me dediquei também a uma parte de tipo Clube de Mães, Creche Santo Antônio, Creche São Francisco, Movimento Aide Ribeiro de Oliveira, que hoje já não existe mais. Enfim, sempre procurando fazer alguma coisa para o bem-estar de quem eu pudesse auxiliar de alguma forma. Uhum. Dona Dirce, quando vocês vieram para Sinop, o Juliano e a Cíntia eram pequenos. O Giovanni, assim, a Cíntia tinha 5 anos e o Giovanni tinha 3,5. Quando chegamos aqui, ela vinha de uma pré-escola que não tinha pré para ela. Voltou para trás. O Giovanni não tinha nada. Aí no ano seguinte, a Cíntia foi só frequentar o pré normal e o Giovanni ia para a escola 2 vezes por semana. Além do desafio de não ter escola direito para as crianças, vamos falar assim, regular, né? Que tinha alguma coisa, mas não era regular. Quais eram os outros desafios que vocês encontraram? A estrutura da cidade, com certeza. Não tinha asfalto. No período da chuva, dificilmente se conseguia transitar de carro. Houve até uma época que nós não conseguíamos chegar em casa. Uhum. Para ir ao supermercado também era muita dificuldade. Faltava produto? Não, assim, no trajeto em si, né? Uhum. Porque para você atravessar a avenida, havia uma tora oca para água, tem vazão da água para você subir e poder atravessar a avenida, por exemplo, né? As dificuldades foram muitas, falta de energia. A cidade oferecia o extremamente necessário, mas graças a Deus deu tudo muito Deu certo. certo também. E eu lembro das histórias que as pessoas falam da questão da estrada, de Cuiabá para cá, né? Hoje, de Cuiabá para Sinop são 500 quilômetros, vamos falar assim que hoje a gente faz em 6 horas, né? Vamos falar assim. E naquela época, quanto tempo que vocês demoravam? Olha, quando nós viemos de mudança, saímos de Cuiabá 7 horas da manhã, chegamos aqui 5:30 da tarde, quase 24 horas. Não tinha asfalto, a estrada não era tão boa. E vocês lá no Mato Grosso do Sul, vocês trabalhavam com o quê? O seu Valdemar? Madeira. 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 E ele veio para cá, para Sinop, para trabalhar com a madeira também? O que ele viu aqui? Então, meus cunhados vieram aqui numa viagem e acabaram adquirindo uma área de terra aqui. E a intenção era montar uma madeireira aqui também. Uhum. Aí, com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de comprar a madeireira pronta. Então, em maio, eu vim conhecer a cidade. Em julho, mudei para cá. O Valdemar chegou em casa e falou assim para mim: estou indo para Sinop, vamos tentar negociar lá e se der tudo certo, quem vai morar lá somos nós. Se você quiser ir junto, uma hora estamos partindo. Eu tinha 2 filhos, né? Uhum. Deixamos na casa da minha cunhada e para cá viemos. Chegamos no aeroporto, o rapaz que foi nos buscar falou: ó, vamos por aqui, que é o melhor caminho. Aí nós saímos do aeroporto e fomos para o centro da cidade, aqui na casa de uma conhecida nossa. Aí eles foram lá para negociar, né? No período da tarde, esse mesmo motorista foi na casa onde eu estava hospedado e me disse assim, ó, deu negócio lá com a empresa e vim lhe buscar para conhecer onde que é. Vamos por aqui que é o melhor caminho. A mesma rua de manhã, a mesma rua de tarde. Fomos até a madeireira, retornamos, vamos por aqui que é o melhor caminho, só buraco, né? E assim eu retornei para a mesma casa. E no outro dia nós fomos embora. Então, o que eu vi na cidade? Muito pouco. Uhum. Mas graças a Deus, quando chegamos aqui de mudança, que passamos pela avenida, eu vi que tinha farmácia, que tinha correio, que tinha uma certa estrutura, entendeu? Mas assim, não me amedrontei com nada disso, não. Se é aqui que viemos, aqui vamos ficar, né? Temos dificuldades com certeza. Houve até proposta de nós irmos embora daqui. Eu fui resistente. Aqui viemos, aqui vamos ficar. Eu conheci a senhora uns 20 anos depois que vocês chegaram aqui. E eu vejo a senhora muito parceira do seu Valdemar. Vocês construíram uma família, construíram negócios e são muito queridos por todos, né? E as pessoas gostam de ter vocês por perto. Qual é o ensinamento que a senhora passa para os casais novos? O que você foi essencial no casamento de vocês? Muita paciência, tolerância, companheirismo com certeza,
Teve que abdicar de alguma coisa? Ah, com certeza, mas assim, não fez falta, digamos, né? E a gente sempre teve um propósito de criar nossa família, manter uma boa estrutura, dar uma boa educação, transformá-los em homens de bem, honestos. Quais são os valores que a senhora e o seu Valdemar passaram para os seus filhos que hoje a senhora acha que é essencial para a criação dos filhos dessa geração nova? Honestidade, humildade, determinação, preservar a família, ter uma religião, ser companheiro sempre. Tudo que você conquista é muito importante para a sua vida, ter amizades boas, transformá-las em companheiros de bons momentos e momentos ruins também. E sempre abraçar as causas que são boas para a família, né? E para Uhum. os outros também. Dona Dirce, além da senhora ser uma mulher que tem um impacto social muito grande, porque a senhora há muito tempo, a senhora falou assim, tudo que a senhora fez, há quanto tempo que a senhora está na PAI ajudando. Então, assim, a senhora tem um impacto, um trabalho social muito grande que ajudou muitas pessoas, né? A senhora foi mãe, veio para uma cidade que a estrutura não era muito boa, teve todos os desafios, né, para conciliar as crianças que a senhora já tinha, o Juliano que nasceu aqui, uma cidade crescendo, negócio, marido. O que a senhora fez para dar conta de tudo isso? Olha, primeiro eu agradeço a Deus sempre pela oportunidade que Ele está me dando de poder retribuir com tudo que a cidade me ofereceu. Segundo, a família que permite que eu faça todo esse trabalho, o apoio que eu tenho deles, a dedicação deles também, sempre prontos para me ajudar. E graças a Deus também, as amizades que nós fizemos desde que aqui chegamos, elas continuam até hoje, isso é muito importante. As famílias que a gente conheceu aqui quando chegamos, a maioria delas tinham os filhos com a mesma idade dos nossos. Então, eram colegas de escola e a gente tinha amizade. E isso a gente preserva até hoje. E tudo isso é muito importante para tudo. Então, você encontra Um um apoio? apoio, você se fortalece com tudo isso, você é sempre bem recebido onde vai. Por- Então, a gente acaba se tornando uma certa referência, entendeu? Isso tudo vai trazendo. Com certeza, vocês são referências, o seu Valdemar é referência, a senhora é referência. Eu já falei que quando eu tiver a sua idade, eu quero ter à disposição e assim, a senhora é um exemplo para muitas mulheres, né? Porque a senhora é muito ativa. Só que para a senhora poder organizar toda a sua rotina, para a senhora poder, porque assim, a senhora foi uma mãe muito presente. Eu vejo em vocês, assim, um carinho grande seu com os filhos com a senhora. Eu sei que a senhora sabe, assim, tá sempre presente, sabendo o que está acontecendo na vida deles e eles na vida da senhora. Como que a senhora fez para conciliar isso? A criação deles, o seu Valdemar, né, porque estava trabalhando, estava desenvolvendo, estava crescendo, e ainda ter tempo para ajudar as pessoas. Eu acho que dividindo responsabilidades, cada um fazendo a sua parte, né? E é assim que a gente consegue. Muito bom. E dona Dirce, quando que despertou na senhora a vontade, o desejo de partir para a ação social? Então, quando eu cheguei aqui, eu não trabalhava, eu ficava em casa o dia inteiro, e isso me incomodava muito. Aí eu conheci a primeira-dama da época e começamos a trabalhar juntas. E, e graças a Deus fizemos uma amizade assim, bastante consistente. Consegui trabalhar com a segunda, com a terceira, com a quarta, enfim, quase todas as primeiras damas que esse município já teve. Então você acaba percebendo que existe a possibilidade de você ter útil de outra forma quando você não trabalha fora. E foi assim que a gente começou, né? Eu principalmente, sempre com o apoio da família, que é muito importante. Dona Dirce, e como que. Porque assim, a senhora começou nessa parte da ação social lá na PAI. Como, Não, não necessariamente. não? Não. Aonde que a senhora iniciou a parte da ação social?
quando eu fui trabalhar como voluntária no Pronave LBA, O que... Programa Nacional de Voluntariado. E fazia o quê? Então, a gente tinha uma diretoria, né? Uhum. E a gente auxiliava a secretária de Assistência Social nas necessidades que ela tinha. A gente organizava eventos para angariar recursos para atender os menos favorecidos. Entendi. E aí depois veio outros afazeres, É. até que um dia a senhora recebeu o convite para participar da PAI. Pai. Como era a PAI? Quais foram os desafios que a senhora encontrou? Eu recebi o primeiro convite em 1988. Depois, em 98. Eu não me lembro exatamente quantas salas tinha, né? Mas de 98 para cá, eu te digo que praticamente estou lá como membro da diretoria ou com outras afazeres dentro da escola. Eu fui diretor de patrimônio na PAI, eu fui conselho fiscal, eu fui secretária por várias vezes e em 2017, numa reunião da PAI, precisávamos formar a diretoria para a próxima eleição e faltava uma pessoa para ser vice-presidente. Eu seria a secretária. Avançado da hora, ninguém se manifestava. Eu sugeri que eu deixaria de ser secretária e, se eles aceitassem, eu podia ser a vice-presidente. Todos concordaram. Até brinquei com o presidente: você não vai embora daqui não, né? Não, não vou não. No ano seguinte, o presidente mudou-se. Aí eu assumi a presidência da PAI. Nunca imaginei que um dia eu seria presidente. Aí completei a primeira gestão, veio a segunda gestão, fui para a reeleição, e por falta de uma pessoa que quisesse abraçar a causa, eu assumi a terceira gestão. Então, estou na PAI como presidente por 8 anos. Dona Dirce, eu vejo que prestar serviço na PAI realiza a senhora. Eu vejo assim que a senhora fala com gosto, com prazer da PAI, sabe? E a senhora tem um carinho muito grande por eles. Qual é o maior ensinamento que a senhora teve com a PAI? Olha, são vários. Mas assim, você recarrega as baterias, você vive outra vida, é outra realidade, é um sonho, é um sorriso, uma alegria que você vê estampada no rosto deles. Tudo isso fortalece a gente para continuar e sempre querer fazer mais. E eles têm uma imensa gratidão, assim, são amorosos, afetivos. Me dá um bem-estar tão grande, me dá assim, uma sensação de dever cumprido, de ser importante para eles, de desfrutar esses bons momentos que a gente pode oferecer para eles, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento deles. Isso fortalece e te leva a buscar sempre mais, mais, mais e mais. O que a senhora falaria para as pessoas que gostariam de trabalhar em alguma ação social e que elas não têm coragem? Tipo, não sai do lugar, sabe? Tipo, eu quero fazer, eu gostaria de fazer, mas não sai do lugar. Vamos falar assim, que a cidade tem muitas entidades, né? Sim. De vários tipos. Tem para criança, tem para adulto, tem para adolescente, tem para especiais, tem, né? Hoje esse Sinop tem várias. E eu tenho certeza que todas elas precisam de voluntário. Seja por um dia, seja voluntário fixo, seja para eventos, né? Além de precisar de doação, que todo mundo precisa de doação. Mas a pessoa que gostaria de começar, qual a dica que a senhora dá para eles? Eu acho importante fazer uma visita às instituições e buscar a identidade, né? Ver com o que você se identifica, o que você gostaria de fazer e, de acordo com as suas possibilidades, frequentar, né? Para você ver o andar do todo dia e depois buscar o que lhe for de mais, assim, que você considera mais importante para você e que você tenha essa habilidade, essas condições de poder encarar o desafio que é diário. O que a senhora fala para as pessoas que dizem que a ação social não faz a diferença na vida das pessoas? Porque tem gente que não entende
que fazer uma ação social, seja ela com a mão, seja ela com uma palavra, ou seja ela com uma doação. Tem pessoas que não têm a consciência da importância da ação social na vida das pessoas ou numa cidade. O que que você diria para essas pessoas? Tudo tem um começo. Então comece olhando para você, para quem está do seu lado, a forma como você utiliza o seu tempo disponível. Sempre tem alguém procurando uma mão amiga. Você tem condições, você é capaz, você consegue. Basta ir à luta. Sempre tem alguém esperando. Eu sempre falo que quando a gente não está muito bem, procurar ajudar alguém que esteja precisando, que nós vamos ver que a gente não tem problema, né? Desafios, que o que a gente tem na vida, às vezes é muito pequeno perto do que as outras pessoas passam. E que a gente sempre pode ajudar alguém, ou uma instituição, ou uma pessoa, ou uma família de alguma forma. Dona Dirce, como que as pessoas podem ajudar a PAI? Fazendo uma visita. Nós temos o brechó, você pode fazer doação de roupas usadas, você pode participar dos eventos, você pode fazer visita às famílias, até se você quiser, manifestar a sua vontade e estender a mão ao seu irmão. Qual foi o momento em que a senhora sentiu que o seu trabalho de voluntariado realmente faz a diferença na vida das pessoas? Olha, eu tive várias oportunidades em vários setores, mas eu acho que igual a pai, nenhum. Eu me sinto realizada naquilo que eu faço, nas conquistas que a gente tem, fruto de um trabalho árduo, de desafios diários e constantes. E se você tiver a oportunidade, faça uma visita lá na escola. Vá conhecer tudo que a PAI oferece. Lá lá nós temos psicóloga, fonoaudióloga, 2 fisioterapeutas, consultório odontológico, psicopedagoga. Todos os profissionais que trabalham na sala são capacitados em educação especial. Nós temos também assistência social que faz um trabalho fantástico. Nós oferecemos fisioterapia, ecoterapia, artes, música, informática. Nós temos uma academia e tudo isso gera muito custo. Então, existem várias formas de você colaborar com a escola, fazendo doações, tanto material quanto financeiro. O pouco para você é muito para a escola, porque as necessidades são constantes. Ô, dona Dirce, e vocês atendem crianças de qual faixa etária? De 0 a 65 anos. E as crianças têm quais são as necessidades que a senhora atende lá? Lá nós temos autistas, síndrome de Down, crianças que tiveram hidrocefalia, crianças que precisam de estimulação precoce, crianças que precisam de fisioterapia, crianças que precisam da ecoterapia para se desenvolverem. E é muito importante a ecoterapia porque o animal, através do olhar, ele entra em sintonia. Parece que os corações se unem, eles entram em sintonia e o cavalo, o animal, ele sabe o que fazer para melhorar a condição física dessas crianças. Nós já tivemos lá alunos que não andavam, hoje eles circulam a escola inteira. Então é muito gratificante você ver o resultado disso tudo. E tudo isso sem custo nenhum para as famílias, que são poucas as que teriam condições de buscar isso fora, porque todo atendimento tem alto custo. E tudo isso não. Nessa questão dessas crianças que desenvolveram para poder caminhar, foi através da ecoterapia. Fisioterapia e ecoterapia. E eu lembro... Estimulação precoce, né, quando pequenininhos. E eu sei, assim, porque como nós somos parceiro de vocês faz muito tempo, então a gente sabe do trabalho que vocês têm e a qualidade dos profissionais. Então fala um pouquinho para mim dos profissionais que vocês têm lá. Por exemplo,
o quanto, porque assim, eu vejo que vocês lidam com muito carinho com as crianças, né? Me fala um pouquinho desse trabalho dos profissionais. Para trabalhar lá, você precisa de muita dedicação, muito amor, muito afeto, muita sensibilidade. Não com sentimento de compaixão, e sim sempre com muita alegria. Nós temos lá 26 salas, todas ocupadas. Atendemos aproximadamente 275 alunos. E todos os atendimentos são de excelência, seja na fonoaudiologia, na psicologia, no serviço de assistência social, psicopedagogia, e dos professores, o técnico de informática, pessoal que trabalha na ecoterapia. Não gostaria aqui de me esquecer de ninguém, porque são inúmeros, né? Uhum. E somos um total de 55 colaboradores que temos na escola. E esses colaboradores, alguns são voluntários Hum, ou todos são profissionais contratados? Todos profissionais contratados. Nós temos 2 que são cedidos pela prefeitura. O restante, todos por conta da instituição. Dona Dirce, aqui, né, assim, na empresa e o tanto que a senhora conhece, a gente sempre fala muito em fazer o bem, independente para Pra- quem e como, né? Como que a senhora despertou esse desejo? A senhora falou um pouquinho lá atrás da questão de que a senhora estava sem trabalhar, né, aqui. Mas eu acho que não é só a questão de não estar ocupada. Tem um propósito, tem um negócio assim que desperta esse desejo de ajudar as pessoas. Olha, eu me sinto bem no meio de outras pessoas, conversando, ajudando, ensinando. O conhecimento que eu tenho, eu gosto de compartilhar com os outros. Então, eu busco alternativas. Eu sou voluntária da Reflex também, não pretendo abandonar nada do que eu estou fazendo e cada vez buscar mais. Não sei te dizer exatamente o que que me desperta, mas acho que é o espírito da gente, sei lá o que que é. E me fala um pouquinho da parte da fé, da sua espiritualidade. Quanto tempo faz que a senhora, assim, tem Deus na sua vida? Porque eu falo que a gente passa por fases, né? E quando a gente é adolescente, quando a gente não entende muito. Mas como foi da senhora? Como foi esse despertar e como a senhora passou isso para seus filhos? Bom, a minha família sempre foi muito de frequentar a igreja. Para você ter ideia, nós fazíamos 3 quilômetros a pé para ir na primeira missa do domingo, para chegar em casa, fazer os afazeres da escola, para poder passear no domingo à tarde, Hum. né? Então a gente procura transmitir tudo isso para os filhos. Ô, dona Dirce, a senhora viu o Sinop crescer. Na verdade, quase que a senhora viu o Sinop nascer, né? Não. Mas a senhora viu o Sinop crescer. Olhando para tudo que a senhora conhece da cidade, o que te orgulha de Sinop? Eu tenho orgulho de ser sinopense de alma e coração. Sou cidadã sinopense, já recebi várias homenagens, sou muito grata por tudo isso. E eu acho que eu orgulho. A cidade cresce, abraça todo mundo, é um polo regional de educação, saúde, prestação de serviço. Cresce absurdamente, ela não para, não vai parar. O que a senhora sonha ainda em ver no futuro de Sinop? Uma cidade com mais segurança, maior infraestrutura, uma limpeza adequada, um trânsito menos violento, iluminação mais adequada, enfim, coisa de cidade grande, né? É, que a Sinop ainda tem muito para crescer. Tem. Ô, dona Dirce, as pessoas que fazem a diferença no presente constroem um futuro melhor. A senhora concorda com isso? Concordo. E se você não fizer a diferença, você não chega a lugar nenhum. Então, você tem que batalhar, não desistir nunca, ser perseverante e buscar sempre o melhor. Sonhar para poder realizar. Tem alguma mensagem que a senhora gostaria de deixar para os jovens que querem fazer parte do futuro de Sinop? Porque oportunidades a gente tem muito na cidade, né?
Emprego, você vê toda hora faixa espalhada nas empresas precisando, né, pedindo currículo e com vagas em aberto. Qual é a mensagem, a sugestão que a senhora deixa para os jovens? Primeiro, estudar. Buscar realizar primeiro seus sonhos, ser um profissional de alta qualidade, porque a cidade já exige tudo isso. Que se você não buscar especialização, se você não se dedicar aos estudos, a pessoa que vem de fora, ela vai tirar a sua oportunidade. Então vai depender só de você, o seu crescimento, seu desenvolvimento e realizar os sonhos, tudo que você almeja, buscando sempre qualificação. Dona Dirce, nossa conversa está chegando ao final. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da PAI, além da escola física, aonde que eles podem procurar? Nas redes sociais da escola. Isso aí. E, dona Dirce, tem alguma mensagem que a senhora carrega para você? Alguma frase, alguma coisa? Faça o bem sem olhar a quem, que o retorno vem. Muito bem. Dona Dirce, então agora nós vamos fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra para a senhora e a senhora vai me responder o que vem na cabeça. Não fica pensando muito. Tipo assim, vai e vem, tá? Tipo um ping-pong. Beleza? Beleza. Sinop antigamente. Desafio. Sinop hoje. Uma realidade. Família. Tudo de bom. Maternidade. Fantástico. Inclusão. A necessidade. A PAI. O desafio, né? E o desafio? A PAI. Um futuro. A realização dos meus filhos, os sonhos deles. Solidariedade. Acima de tudo. Propósito. Ouvir a voz do coração e encarar a missão que ele te oferece. O quê? Rapaz! Ai, doeu aqui no meu coração agora, rapaz. Ai, ai. Muito bom. Não, porque as pessoas falam que ouvem a voz do coração. É uma coisa que eu não senti hoje. Eu sinto, viu? É? Nossa Senhora. Tem uma hora que depois que fica martelando no meu ouvido, martelando. Falei, o que será que isso significa, né? Aí você começa a parar a pensar. Que, ó, o que acontece comigo, por exemplo? Não vou falar da PAI, porque é o que eu tô fazendo, né? Você tem lá N situações. Você vai domingo à noite que você vai deitar o que eu tenho essa semana. Acabo perdendo o sono. No outro dia eu acordo. Tem noites que eu acordo. Eu falei, nossa, olha só. Aí eu levanto e eu escrevo. Parece que a solução vem. Que eu cheguei a ganhar um São José deitado, porque ele era marceneiro. Porque era de noite que ele resolvia, né? Que ele buscava inspiração. À noite? Sabia não. Eu também não sabia. O dia que eu ganhei, falei, nossa, o que é isso? Falei, esse é o teu santo protetor. Ele age de noite. E é verdade, né? Nossa, eu fiquei em paz naquele dia. Dona Dirce, a senhora tem 2 netos. E eu sei que a senhora é muito presente na vida deles. O que ensinamento a senhora passa para os seus netos? E o que a senhora deseja para o futuro deles? Eu tenho 2 netos, o Pedro e o Lucas, 2 meninos fantásticos e inteligentes. Quando eles vão na minha casa, por exemplo, eu procuro buscar na memória antiga, as brincadeiras que a gente fazia quando criança. E eu acabo costurando e fazendo o que eles pedem. E eles ficam muito felizes com isso. Aí eles chegam em casa, o que vão fazer hoje, né? Então, eles são meninos assim muito queridos. Muito inteligentes, eles sonham em ser, um quer ser fazendeiro, outro gostaria de aprender mais sobre tecnologia. Então eu desejo também um futuro muito brilhante para eles são pequenininhos ainda. E então é a realização de sonhos dos meus filhos e o bem-estar de todos eles. Muito bom. E eles são mesmo queridos e muito espertos. Nossa, o Lucas Porque fala eles já ajudaram nós até no leilão uma vez. O Lucas fala assim, vó, eu queria que meu pai me ensinasse mais sobre tecnologia. Poderia ter uma faculdade de tecnologia aqui para mim estudar. A faculdade existe, basta você crescer Tem e querer idade, estudar. né? Mas eu não posso ir agora, você não sabe nem ler, nem escrever. O que você vai fazer?
Esse tá com pressa, hein? Esse tá com pressa. É, Nós cego. muito bom. Dona Dirce, e para nós encerrarmos, uma palavra que te define. Comprometimento. Eu quero agradecer muito a senhora estar aqui hoje conversando comigo. A senhora tem muita coisa para acrescentar na vida de muitas pessoas, tem muita gente começando a vida agora, muita gente que faz ação social e todas as partes de fé, da criação dos seus filhos, dos desafios que a senhora aceitou quando veio para Sinop, a parceira que a senhora foi do seu Valdemar. Então eu tenho certeza absoluta que a nossa conversa vai contribuir muito com a vida de quem está nos ouvindo. Obrigado pelo serviço que a senhora faz, pela PAI e por todas as pessoas. Nós, do Grupo Ricardo Nicolau, a gente tem uma gratidão e um carinho muito grande em ajudar vocês. Que a gente possa juntos transformar a vida de muitas crianças ainda. E que a senhora, mesmo não sendo presidente da PAI, mas que a senhora possa continuar todo esse trabalho que eu acho muito importante para as crianças e para a senhora. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Posso falar? Eu que agradeço a oportunidade e estaremos juntos sempre. Amém. E por aqui encerramos o 8º episódio do Propósito em Pauta. Aproveitem o meu conversa com a Dona Dirce e pense e que toque o coração de vocês, que pelo menos vocês possam fazer uma ação social para quem esteja do seu lado e possa estar precisando. Sempre olhe para as dificuldades e os desafios da outra pessoa, não só o critique. Obrigado e fiquem todos com Deus e até o próximo Propósito em Pauta.